Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes conta a história da ascensão de Coriolanus Snow, um dos vilões mais icônicos da literatura distópica, traçando a sua trajetória de um rapaz pobre até o começo da sua glória que o levou a se tornar o impiedoso presidente de Panem. É simplesmente impossível a gente não odiar esse personagem na trilogia Jogos Vorazes, que foi escrita por Suzanne Collins entre 2010 e 2012, e foram adaptados para o cinema pela Lionsgate entre 2012 e 2015. Só que depois do lançamento do último livro dessa trilogia, sempre houveram rumores e esperanças por parte dos leitores de que a autora publicasse em algum momento algum novo livro, contando, quem sabe, sobre a rebelião que aconteceu no Distrito 13, que acabou resultando na destruição total desse distrito, e desses anos sombrios que tanto são falados na trilogia e que a gente gostaria de saber um pouquinho mais a fundo. Ou então contando como foi a edição e a vitória do Finnick Odair, um personagem muito amado e que teve um desfecho muito triste na trilogia. Indo um pouco mais longe, os leitores também gostariam de ver a história do massacre quaternário no qual Haymitch acabou saindo vitorioso. E mesmo que em 2015 Suzanne tenha escrito uma carta aberta para os leitores dizendo que nunca mais voltaria a escrever sobre Jogos Vorazes, ela não vem mais, gente! Não vem mais! Em 2020 ela nos presenteou com uma nova parte dessa história, que de fato é um prequel, só que o que ninguém esperava era que essa história trouxesse como protagonista o vilão cruel e impiedoso que a gente tanto odeia. Como no próximo dia 15 vai ser lançado o filme baseado nessa história, nesse vídeo eu trouxe tudo sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes para você saber antes de ver o filme. Oi, eu sou o Raoni Soares, e acho que nada mais justo do que a gente começar falando sobre a mente por trás dessa série. É verdade. Suzanne Collins nasceu no dia 10 de agosto de 1962 e é filha de um oficial da Força Aérea Americana que lutou na Guerra do Vietnã. A experiência do seu pai na guerra ajudou Suzanne a escrever sobre as consequências psicológicas e os traumas que as guerras trazem para as pessoas, como a gente viu basicamente em toda a sua trilogia, só que muito mais acentuado em A Esperança. I never wanted any of this. I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister and keep Peeta alive. Suzanne tem mestrado em escrita dramática pela New York University e iniciou a carreira escrevendo roteiros de desenhos animados, atuando até na Nickelodeon. E algum dos desenhos no qual ela trabalhou foi O Pequeno Urso, Clifford Puppy Days, entre outros. Ela conta que a inspiração para escrever Jogos Vorazes vem uma noite qualquer enquanto ela passava os canais da TV, quando ela passou da imagem de um reality show para cenas de uma guerra. It occurred one night. I was lying in bed and I was very tired and I was just sort of channel surfing on television, and I was flipping through images of reality television where there were these young people competing for $1 million or a bachelor or whatever. And then I was flipping and I was seeing footage from the Iraq War. Outra das suas inspirações foi o mito de Teseu e o Minotauro, porque ela achava fascinante e cruel o modo como Creta colocava Atena em seu lugar de obediência, matando suas crianças. Só que depois que seus livros começaram a ficar mundialmente famosos, ela começou a ser acusada de ter plagiado o livro Battle Royale, do autor Koushun Takami, lançado em 1999, que também trazia a história de adolescentes colocados em uma ilha para lutarem e se matarem até que restassem somente um vivo. Eu tô passada, chocada. E sobre isso ela falou que nunca tinha ouvido falar da existência desse livro até o momento em que as pessoas começaram a falar sobre esse plágio. E eu acredito muito nela, eu mesmo só fiquei sabendo desse livro depois que vi sobre esse burburinho na internet. Foi aí que eu fui pesquisar sobre ele e descobri que até filme ele já tinha ganhado. Mas é isso, por causa de você não saber sobre o que se trata esse prequel, ele acompanha um Coriolanus Snow com 18 anos, não conseguindo aceitar o declínio financeiro que sua família sofreu depois da derrota do Distrito 13. Eu preciso ir pra Teresina me consultar com psicólogos lá pra me normalizar da minha mente. Isso porque os Snow eram uma família nobre muito respeitada em Panem, só que todo esse status acabou junto com o Distrito 13, que era de onde vinha toda a riqueza da família. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes se passam
passam 64 anos antes de Katniss Everdeen aparecer na vida desse presidente para dar dor de cabeça para ele. E há exatos 10 anos após a rebelião no Distrito 13. Por isso, os jogos estão na sua 10ª edição e ainda não são tão populares na capital. Snow vê uma oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos e de melhorar de vida. Sendo um dos melhores alunos na academia em que estuda, ele ganhou a possibilidade de se tornar um dos mentores na 10ª edição dos Jogos Vorazes, o que foi uma das inovações daquele ano, porque, como eu já falei, os jogos não eram tão populares na capital naquela época. Por isso, os idealizadores dos jogos decidiram criar os mentores como uma forma de atrair o público. Outra novidade que acabou surgindo nesse ano foi a transmissão dos jogos pela TV, que, como a gente bem sabe, acaba se mantendo até a última edição em que Katniss acaba destruindo os jogos. Pelo sangue de Jesus tem poder! A gente vê que nessa época os tributos eram tratados iguais a animais, colocados em jaulas no zoológico da capital. Tanto que os habitantes da cidade chegavam a ter medo deles. O que transmite pra gente a ideia de que as pessoas da capital viam os habitantes dos distritos como selvagens medonhos. E é claro que, como a gente bem sabe, o Snow consegue construir uma cabana usando 2 gravetos e um pedaço de repolho, porque é graças a eles que os Jogos Vorazes acabam se tornando esse fenômeno popular. Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Só que o tributo sobre a supervisão dele é Lucy Gray, vinda do famigerado Distrito 12, um dos distritos que para ele são os piores possíveis, e a qual ele não queria de forma nenhuma ser associado. Mas pelo bem do próprio nome, ele encara essa missão e faz de tudo que pode para se destacar e trazer a glória de volta ao sobrenome Snow. É a verdadeira ascensão de um monstro. E como a gente já viu o futuro, sabemos muito bem onde isso vai dar. Morreu. Uma das coisas interessantes é perceber que o Snow conseguiu ver os Jogos Vorazes sendo criados, esteve diretamente ligado na popularização desse evento, ele viveu o auge, viu o tordo nascer e queimar absolutamente tudo o que ele construiu a sua vida inteira. É estranho pararmos para pensar nisso, porque quando eu reflito sobre o fato de que os jogos tiveram 75 edições, normalmente parece para mim que isso aconteceu há muito mais tempo do que realmente foi. O que não quer dizer que foi pouco, porque foram exatos 75 anos matando 23 adolescentes, enquanto suas famílias e amigos eram obrigados a assistir. Vocês estão doidos! Se tem uma coisa que é certa, foi que essa história acabou abrindo um debate sobre a tentativa da autora de tentar humanizar um personagem que teve atitudes tão odiosas e monstruosas como esse. Como se sua vida sofrida justificasse a pessoa que ele acabou se tornando. Por conta disso, boa parte dos fãs não entendiam por que Suzanne Collins escolheu essa abordagem quando podia falar sobre qualquer outra coisa nesse universo. Só que no final, depois de ler esse livro, a gente só percebe que essa história acaba acentuando ainda mais o ódio que a gente sente por esse personagem. Ai, que ódio! Pega lá meu medidor de pressão, mãe! Pega, que eu tô morrendo de ódio! Porque se tem uma coisa que ela não faz nesse livro é tentar limpar a imagem dele. Ao invés disso, ela só mostra o desabrochado monstro frio, egoísta e sanguinário que sempre viveu dentro dele. E eu falo que a gente já percebe isso pela escolha narrativa que ela escolheu para escrever essa história. Sendo que toda a trilogia Jogos Vorazes ela escreveu em primeira pessoa pelo ponto de vista da Katniss, enquanto aqui ela escolheu escrever em terceira pessoa. Eu vejo que Jogos Vorazes é escrito em primeira pessoa justamente para aproximar a gente ainda mais da Katniss, entender a fundo todos os seus traumas, medos, receios e tornar ela muito mais humana, próxima e acessível. Como ele é acessível, olha ali. Enquanto em A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, Suzanne escolheu o caminho oposto, justamente para mostrar que mesmo sendo o foco da história, o Snow continua sendo um personagem totalmente inacessível e distante. Acredite, essa escolha pode definir muito na forma como o escritor quer ou não mostrar o seu personagem pro leitor. Porque se ela quisesse que sentíssemos pena do Snow, ela teria colocado a gente dentro da cabeça dele, mostrando absolutamente tudo o que se passa dentro daquela mente deturpada, para fazer com que a gente entendesse de fato a pessoa que ele é e nos aproximássemos ainda mais dele.
Então tá bom. No mais, é claro que esse livro foi um enorme sucesso, mas antes mesmo que ele tivesse sido lançado, a Lionsgate já tinha anunciado que faria essa adaptação. E como ela ficou responsável por adaptar todos os outros filmes da franquia, a gente sabe que pode esperar boa coisa daí. Isso porque, falando sobre fidelidades em adaptações, Jogos Vorazes é um grande ponto na curva, porque mesmo que tenha algumas mudanças para facilitar na hora de contar a história, se tem uma coisa que a gente não pode dizer é que Jogos Vorazes fugiu muito da sua obra base. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você não esquecer de deixar o seu like, porque isso é de extrema importância para o meu conteúdo, além de não custar nada para você dar essa moral. Uma das coisas inevitáveis é que as pessoas acabam olhando e vendo Lucy Gray como uma Katniss muito mais carismática, além de enxergarem ao longo da narrativa muitos outros fatos que acabam conectando essa história à trilogia principal. Algumas pessoas dizem que isso foi forçado pela autora para fazer com que elas se apegassem na história para justificar certas escolhas que ela acabou fazendo. E como uma história que foi escrita depois da trama principal ter se encerrado, é óbvio que a autora ia escolher conectar algumas informações com a história principal, como o fato de que o Snow odeia os tordos desde essa época, sendo que futuramente o símbolo da revolução ia ser justamente um tordo, ou no fato dele não gostar do Distrito 12 e se tornar um mentor justamente de um tributo de lá, e ela ser justamente uma artista que acaba compondo a música Árvore Forca, que é a mesma música que se torna o símbolo da revolução guiada por Katniss no futuro. If we met at midnight in the hanging tree, are you coming to the tree? Ou a cena do trailer em que Lucy Gray acaba fazendo uma reverência, a mesma reverência que Katniss faz depois da sua apresentação. Isso é sim um mecanismo narrativo para fazer com que as pessoas sejam transportadas para a história principal e se sintam muito mais conectadas nesse universo. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, como aconteceu recentemente no terceiro filme de Animais Fantásticos, quando eles foram para Hogwarts e a música de Harry Potter tocou no fundo. Bem louco! O elenco do filme traz Tom Blyth no papel principal, além de Viola Davis como Volume Egal. E o diretor do filme, Francis Lawrence, que inclusive foi o mesmo diretor de Jogos Vorazes em Chamas e A Esperança Parte 1 e Parte 2. Disse que a personagem de Viola vai ser muito inspirada no personagem Willy Wonka da primeira versão da Fantástica Fábrica de Chocolate. Isso porque, segundo ele, Volumia tinha um tipo de criatividade selvagem, peculiar e que sua alegria tem uma base bem sinistra. Mas além desses aspectos da personalidade da personagem, Willy Wonka também se tornou uma inspiração para os trajes da personagem, tendo suas roupas ganhando elementos mais coloridos para que o seu visual se destaque dos demais. Só que além deles, a gente tem aqui no elenco dois nomes que acabaram se envolvendo naquela polêmica que tá rolando aí da Branca de Neve. Semana passada eu trouxe um vídeo falando sobre essas polêmicas, então se você não assistiu, vou deixar o link na descrição para você assistir depois. E o primeiro deles é o ator Peter Dinklage, que vai interpretar o personagem Casca Highbottom, que foi o criador dos Jogos Vorazes. E por conta disso, o personagem acabou se tornando amargurado e viciado em morfina e bebidas. I am honored to introduce to you the creator of the Hunger Games themselves, Dean Casca Highbottom. It's a mystery, and mysteries have a way of driving people. Enquanto Rachel Zegler será a Lucy Gray. Inclusive, a atriz também é cantora, o que é importante para essa personagem, já que ela também é uma cantora. E os fãs acabaram criando uma teoria sobre essa personagem, de que talvez ela seja ninguém menos do que a avó de Katniss Everdeen. Isso porque a descrição das casas de ambas é muito semelhante nos livros, o que quer dizer que talvez isso signifique que elas morem na mesma casa. Fora isso, ambas acabam apresentando características bem parecidas, como talento para sobrevivência e algumas habilidades. Porque apesar de não ser uma cantora, Katniss deixa muito claro no livro que seu pai era um cantor tão bom que até os pássaros paravam para ouvir quando ele cantava. Enquanto Lucy Gray provoca praticamente o mesmo efeito nas pessoas. Tanto que na colheita ela acaba cantando para acalmar os ânimos das pessoas depois da sua seleção, o que acaba resultando na reverência que já mencionei antes. Eu acredito muito nessa teoria e vou muito além, deixando claro que isso é só uma ideia que não tem base em absolutamente nada e que acabei de criar. Ai, não! Isso porque o Snow acabou se afeiçoando e se envolvendo com Lucy, e eu acreditaria super se Suzanne Collins dissesse que durante sua passagem pelo Distrito 12 o Snow acabou engravidando Lucy, o que faria de Katniss Everdeen a neta do
presidente Snow, já que ele costuma repetir inúmeras vezes para Katniss que são as coisas que mais amamos que acabam nos destruindo. Miss Everdeen, it's the things we love most that destroy us. Nada mais justo do que ele ter acabado criando uma conexão com a única pessoa que ele amou na vida, com a pessoa que destruiu ele. Isso pra mim faz todo sentido, mas deixa aí no comentário se pra você também faz ou não. Comenta também se você já leu esse livro e se você gostou e qual a sua expectativa pra esse filme. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre filmes, séries e quadrinhos. E nós nos vemos na próxima. Tchau!